um pouco mais do nosso Deus. Amém? Você já se perguntou para que você foi criado? Porque não é preciso simplesmente nós conhecermos a Deus, nós precisamos saber o porquê da nossa existência. Deus tem um projeto para a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 1, 28, Deus cria o homem. A palavra Adão, na sua originalidade no hebraico, significa humanidade. Então, quando Deus cria Adão e cria Eva, ele dizia para a humanidade inicial que ela tinha algumas funções a exercer. Amém. E para a gente resumir, porque nós não vamos ler esse texto, Deus dá a Adão 3 coisas, ou seja, ele dá à humanidade 3 ordens. Primeiro, ser fértil. Segundo, multiplicai seres semelhantes a vós. E terceiro, Deus ordena: dominai sobre todos os seres aquáticos, sobre todos os seres alados e sobre todos os seres terrenos. Você acha que quando Deus olhou para a humanidade, deu à humanidade essas 3 ordens, Deus o fez simplesmente porque tinha que ser feito? Não, amados. O Senhor, ele já sabia qual era o futuro dessa humanidade. O Senhor já sabia qual seria o nível de corrupção dessa humanidade. O Senhor já conhecia qual seria o nível de comprometimento da humanidade com todos esses seres. Porque lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4, Deus escreveu assim quando estava dando a lei a Moisés para que o povo cumprisse. Através dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento que Deus dá é amar a Deus acima de qualquer coisa. E lá no versículo 4 de Gênesis capítulo 20, o Senhor diz assim: vocês não farão para vós nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa que esteja no céu, na terra ou debaixo da terra. Então, quando nós vemos Deus dar a Adão a autoridade para ter domínio sobre essas coisas, nós estamos vendo que Deus, na verdade, já estava antecipando um nível de autoridade. Porque hoje, irmãos, quem conhece de batalha espiritual sabe que nos ares, nas águas, em cima da terra e embaixo da terra existem toda a linhagem de demônio. São nesses 3 níveis que eles se estabelecem. O nível de guerra que eu e você temos através do poder que Deus nos dá, ele está instituído nas regiões celestes, porque entre a terra e o céu de Deus há uma região celeste, e a palavra de Deus diz que lá há governos, principados, autoridades, domínios e governadores. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai ver sobre isso. E quando você vai ver que Deus estava dando autoridade também sobre tudo que havia nas águas, nós podemos ver que as águas também são governo de linhagens de demônios terríveis. Porque o próprio Brasil, a própria América do Sul, ela é comandada por um governo chamado Leviatã. É por isso que as rainhas das águas, é por isso que Iemanjá, Iara e as sereias têm tanta autoridade no Brasil. É por isso que o espírito de prostituição e vício tem tanto governo sobre essa nação. E ainda constitui algum nível de poder, inclusive sobre muitos que estão dentro das igrejas. É por isso que a primeira pergunta que Deus mandou fazer nessa noite é: você me conhece? E você sabe para que eu criei você? Isso sem contar que debaixo da terra e rastejando sobre a terra ainda existem linhagens e linhagens e linhagens de demônios com os quais nós temos que lutar. Porque, irmãos, não adianta eu e você... Ô, irmão, eu vou pedir para você não dedilhar, eu me perco. Eu tenho uma cabeça assim, eu não consigo ficar assim. E outra coisa, louvor é tudo também para mim. Então, a minha mente vai começar devagar na música. Me perdoe, tá? É porque eu me perco. Então, voltando aqui. Então, a gente vê que existe uma luta espiritual muito grande nesse nível de solo. E, inclusive, abaixo dele,
Nós vemos que existem locais de prisões onde Satanás e seus demônios mantêm presas pessoas, mantêm presas partes de almas, inclusive de pessoas que estão vivas, irmãos. Para quê? Para nos manter, mesmo depois de aceitar Jesus sob domínio. Por que eu estou afirmando isso? Porque quando eu peco, eu dou legalidade ao inferno. Se eu aceitasse Jesus, irmão, e não pecasse mais, nunca mais Satanás teria domínio sobre mim. Nunca mais nenhum demônio me influenciaria. Mas o problema é que nós aceitamos Jesus como Salvador, mas nós continuamos praticando vários tipos de pecado. Aí você pode pensar, Márcia, mas eu não roubo. Márcia, eu não mato, eu não prostituo, eu não fornico, eu não adultero. Só, irmãos, que a gente se ressente, a gente não perdoa, a gente mente, a gente rouba Deus nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Então, se você for olhar de Gênesis até Deuteronômio, você vai ver 5 livros da Bíblia escritos só falando de pecado. Se você for ver os livros de Atos até Apocalipse, se você for ler versículo por versículo, você vai tirar de lá de dentro mais uma lista enorme de pecados que a gente ainda pratica, tanto na nova aliança quanto na antiga aliança. Então, uma coisa que nós precisamos entender é: se eu aceitei Jesus, eu preciso mudar. E quando Paulo ele chega na igreja de Éfeso, uma igreja que já tinha uma maturidade para ouvir aquilo que ele estava dizendo, Paulo começa a falar sobre batalha espiritual daquela igreja. E Paulo começa a desenvolver ali em Éfeso uma escola de guerra. De guerra, irmã? Porque ele termina ensinando a usar uma armadura. Para que você acha que existe uma armadura? Para você vestir em casa e ficar bonitinho, deitado na sua cama, ou então na sua sala na frente da TV, só curtindo e revestido com ela? Eu sempre digo o seguinte, irmãos: se você aceitou Jesus, querendo ou não, você já está convocado para um exército. Você querendo ou não, você já está em plena guerra. Você crendo ou não crendo, você é um soldado, faz parte de uma milícia, tem armas para usar, e se você não usa e morre, o problema é seu. Porque Deus, Ele nunca vai nos chamar sem nos dar tudo o que nós precisamos. E você vai ver que desde lá do jardim, desde lá do Éden, quando Deus coloca o homem no jardim, irmãos, tudo, diga tudo, já estava pronto para que esse homem tivesse plenitude de vida. Com Jesus ele fez a mesma coisa. Ele chamou você e a mim, e em Jesus, o nosso Yeshua, o nosso Messias, o nosso Cristo, ele nos restituiu tudo que nós precisamos para sair da transgressão de Adão e voltar para o plano original de Deus. Aleluia. Então, eu tenho uma notícia boa para te dar e uma notícia ruim. Eu vou dar primeiro a boa. Com Deus, você pode tudo. Aleluia. E a ruim é: se você não funcionar, não tem problema, porque você vai servir para cumprir o propósito de Deus, sendo João ou sendo Judas. Amém? Deus nunca vai ser envergonhado, e a nossa vida nunca vai ser sem propósito. Agora eu e você vamos escolher quem nós seremos. Não importa quem nós somos e não importa mais quem nós fomos, irmãos. O que importa para Deus hoje é, de hoje em diante, quem eu e você seremos. Amém? E o texto lá de Éfeso, capítulo 1, 17 a 19, só mais uma coisinha que eu tenho que citar antes de entrar na palavra. Em toda a Bíblia, irmãos, não se escandalizem com as coisas que eu vou dizer. Chegar em casa, estudem. Amém? Não me julguem nem se escandalizem. E eu gosto de ministrar perguntando. Você entendeu? Você tem pergunta? Tá bom? Porque eu não quero que você tenha dúvidas do que eu estou trazendo para você nessa noite pelo Espírito do Pai. Amém?
De Gênesis a Apocalipse, Deus faz promessa para o seu povo. Mas de Gênesis a Apocalipse, Deus não citou nenhuma vez, e nem Jesus citou, que estava anulando a promessa dele para os judeus e para os israelitas. Deus não diz nenhuma vez na palavra deles, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, e eu já tenho mais de 50 leituras da palavra. Ele não afirma nenhuma só vez que a igreja vai substituir nem os judeus e nem os israelitas. Muito pelo contrário, meu bem, quando nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus diz que eu e você somos enxertados na videira. Ela diz que eu e você somos enxertados no povo. Ela diz que agora eu e você nos tornamos israelitas também. Porque o povo que por pecar estava disperso, o povo que por pecar Deus prometeu e cumpriu espalhar em todo o mundo, hoje continua espalhado. E Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua HaMashiach, Ele é o elo de ligação que leva eu e você de volta para o povo de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você somos descendentes desse povo israelita espalhado. Queridos, não há como eu e você fugirmos do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, porque o sangue do povo dele está no nosso DNA. E Yeshua vem para confirmar e estabelecer isso de uma forma mais viva e mais eficaz em mim, em você e na vida de todos aqueles que abrem a sua boca e dizem: eu aceito Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então agora nós vamos entrar na palavra. Aleluia. Aleluia. Efésios 1, versículo 17 a 19 diz assim. Se alguém puder ligar esse ventilador um pouquinho, eu agradeço. Eu sou o apóstolo Paulo falando, amém? Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Quando Deus diz para o povo de Éfeso que eles ainda eram cegos em seu coração, ou seja, não havia ainda uma plena visão. Coração, irmãos, fala de alma. A nossa alma, ela é formada pela nossa mente, pela nossa emoção e pela nossa vontade. E quando Paulo diz nem a sua mente, nem a sua emoção e nem a sua vontade ainda tem uma plena visão do que Deus fez por vocês, eu estou orando para que vocês, além de serem a bênção que vocês foram até hoje, vocês se tornem bênção ainda maior e melhor, conhecendo de uma forma profunda, vendo de uma forma profunda aquilo que realmente você é em Deus. Amém? Então eu resumi em 2 tópicozinhos de uma forma mais explicativa. O apóstolo ora para que o espírito de sabedoria e de revelação, vindo da parte de Deus Pai, seja agora sobre o povo de Éfeso, seja sobre mim, diga sobre mim. Sobre mim. Porque sem sabedoria e discernimento espiritual, não poderemos discernir, nem compreender, ou sequer entender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são espirituais, são vistas de uma forma espiritual, dentro de um padrão espiritual do próprio Deus. Quando entendermos o que está na mente de Deus, eu e você entenderemos o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós ficamos como baratas tontas,
sem saber o que fazer, porque estamos cegos no nosso entendimento. E por isso o apóstolo Paulo começa a orar para aquele povo, comece a ter os olhos do coração abertos para que eles possam também ver o poder de Deus em si. Sem conhecimento, queridos, nós somos cegos. Nós não podemos entender que nosso chamado é específico. E porque estamos cegos e não entendemos o nosso chamado, não conseguimos exercer as funções que o Senhor nos entregou como parte do seu corpo. Se eu não enxergo o espaço em que eu vivo, e eu acabei de chegar aqui agora, porque nós saímos do mundo e viemos para Deus. Nós ainda não temos pleno conhecimento desse mundo de Deus, estamos cegos para isso, irmãos. Então, se eu não vejo de uma forma clara, eu vou quebrar a cara o tempo todo. E Deus está dizendo através de Paulo: ei, igreja, olha para mim, me conheça, me busque, abra os seus olhos espirituais, saia das questões do mundo, saia da cegueira do mundo, saia dos seus problemas mundanos, vem para mim de verdade, porque eu vou abrir a tua visão, eu vou me revelar a você, e você me conhecerá de uma forma profunda. Segunda coisa, Paulo continua orando para que o povo, para que eu e você entendamos a grandeza de Deus, o Pai do nosso Salvador, o qual nós não conhecemos, pois muitas vezes nos apegamos apenas em Jesus, irmãos. Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós, mas um dos requisitos do próprio Senhor Jesus é dizer que nós precisamos conhecê-lo assim como conhecemos o Pai. Por que nós não conseguimos ainda nem ter intimidade com Jesus? Por que eu e você ainda não conseguimos fazer o que Jesus faz? Por que eu e você ainda não conseguimos ser como Ele é? Porque nós não conhecemos o Pai. Porque nós ficamos apegados em Jesus, em Jesus, em Jesus, mas nós não temos curiosidade de ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quantas vezes forem necessárias, até conhecermos o verdadeiro caráter do Pai. Porque o Filho faz o que Deus vai fazer. O Filho só faz o que Deus vai fazer porque conhece o Pai. E eu e você, igreja, eu digo sem medo nessa noite, nós não fazemos a obra de Deus como deve ser feita, porque nem eu, nem você conhecemos o Pai. E Paulo está dizendo: vocês precisam conhecer o Pai. Vocês precisam ver o Pai, vocês precisam ter intimidade com o Pai. Precisamos entender que tipo de vida o Pai leva, que planos Ele tem para nós, qual o plano que Ele traçou para cada um de nós, para que nós nos apeguemos à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele preparou para aqueles que o seguem. Somente assim, a grandiosidade absoluta da obra da cruz se manifestará em nós, e nós confiaremos nele, e ele nos dará força sem fim, e limite, e poder sem limite. Esse conhecimento é que vai redundar em poder e em força ilimitados, para fazer tudo. Queridos, eu não conheço um versículo bíblico, e se eu estiver enganada, você pode me refrescar na memória. Eu não conheço um versículo bíblico aonde se afirme que Deus nos dá alguma coisa mais ou menos, ou que Ele nos capacite mais ou menos, ou que Ele nos envie mais ou menos. Deus é Deus de plenitude. Deus não é Deus de metade. Deus não é Deus de coisas mais ou menos. Deus é Deus de plenitude. Com Deus, amado, é tudo ou nada. Com Deus é tudo ou nada. Com Deus é tudo ou nada. E você tem de hoje, querido e querida, assim como eu preciso decidir aquilo que realmente eu quero diante de Deus. Porque, meus irmãos, Jesus, ele teve que abrir mão de coisas. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão de todos os atributos que ele tinha como Filho de Deus, no reino de Deus, para vir a esse mundo como homem natural. E eu te pergunto, o que você está disposto a abrir mão? O que hoje você tem coragem de dizer para
Esse é o segredo de hoje você não vivermos frustrados, de hoje você não vivermos aborrecidos, de hoje você não vivermos murmurando. Sabe por que eu e você murmuramos, irmãos? Sabe por que eu e você nos entristecemos e nos frustramos? Porque nós deixamos de viver o sonho de Deus para viver o nosso sonho. E toda vez que a gente deixa de viver o sonho de Deus para viver o nosso sonho, a gente se frustra. Porque sai do foco. Porque sai do centro da vontade. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Todo mundo entendeu até aqui? Aleluia. Toda glória para o Senhor, aleluia. E Yeshua vem para nos apresentar ao eterno Deus de Israel, para nos unir a esse Deus tremendo e maravilhoso que tem poder de criar tudo a qualquer tempo. Irmãos, foi Deus quem criou tudo. É Deus quem determina todas as coisas sobre mim e sobre você. O Filho é a porta, o Filho é o caminho que nos conduz ao Deus eterno. O Filho, ele nos conduz a maravilhosas bênçãos, para que essas bênçãos nos alcancem. Jesus Cristo, o nosso Yeshua, é o canal que nos une ao Pai. O sangue de Jesus é o que nos torna capazes de sermos transformados radicalmente, a ponto de recebermos do Pai tudo que Ele criou para mim e para você. Você pode aplaudir? Querido, Deus não vai preparar mais nada, sabe por quê? Porque a palavra dele diz que desde antes da fundação do mundo, ele já havia feito, ele já havia determinado todas as coisas que eu e você precisamos. Ele merece a nossa excelência. Ele merece. Fiquei triste da Levi não poder estar aqui nessa noite. Eu imagino como ela amaria essa palavra. Eu imagino como ela beberia dessa palavra. Ela gosta desse tipo de palavra. Pelas ministrações dela, eu sei que ela gostaria desse tipo de palavra. Eu estou gravando e eu quero o áudio dela para me enviar depois. Porque Deus quer ministrar na vida dela através dessa palavra. Amém? Então, queridos, nós precisamos nos esforçar. Precisamos realmente pagar um preço, mas o preço que nós temos que pagar é de abrir mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus prospere em nome do Senhor Yeshua. Para que não fique dúvidas a respeito do tempo, para que não fique dúvidas a respeito do quanto temos que aprender a glorificar o nosso Deus. Vamos ver a orientação do apóstolo Paulo no texto de Efésios 1, de 20 a 23, diz assim o texto: esse poder que ele, o Pai, através do seu Espírito Santo, exerceu em Jesus, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestes, está muito acima de tudo que você possamos imaginar. Está acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar, não somente nessa era, mas também na era que há por vir. Pois foi Deus quem colocou todas as coisas debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. E foi o próprio Deus que designou Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus Cristo é o cabeça do corpo. E eu e você somos o corpo. Eu e você somos guiados e direcionados por Jesus. Jesus é a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, através do próprio Deus. É através do poder de Deus, manifestado em Jesus, que eu e você hoje somos quem somos. E que eu e você vamos ser aquilo que Deus realmente determina para nós. Amém? Por causa do sacrifício de Jesus, que morreu por mim e por você, nós estamos perdoados dos antigos pecados que cometemos, e agora nós estamos ligados ao Deus de Israel, ao povo de Israel, e somos herdeiros das promessas feitas a Abraão, em que a terra seria dada como herança aos seus descendentes. Aleluia. Entenda, queridos, porque você hoje faz parte do povo que surgiu de Abraão. A terra prometida está nos aguardando. Aleluia. A nova Jerusalém, a terra que Jesus foi preparar para mim e para você, ela está nesse momento sendo
chegar nos seus detalhes finais, para que eu e você possamos habitar lá. Deus está cumprindo na minha e na tua vida as promessas feitas a Abraão, porque hoje eu e você somos assim como o povo judeu, como o povo israelita, descendentes de Abraão. Então, não tente se esquivar das suas responsabilidades como filha do Deus Todo-Poderoso, como filho do Deus Todo-Poderoso, amém? O segredo das nossas vitórias, irmãos, está em total sujeição ao Deus que nós servimos. Para confirmar a necessidade que temos de ser em Deus aquilo que Ele determinou, vamos ver Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em toda a Samaria e até os confins do mundo. Quando Deus envia Jesus Cristo para morrer por nós, Ele o faz porque tem um propósito. Através do sangue perfeito do seu Filho, Ele quer nos unir a Ele, o próprio Deus. Mas como? Nos enchendo do seu Espírito Santo. É esse Espírito que nos torna eficazes em toda obra pessoal, seja no meio da nossa família, seja na nossa comunidade, ou onde quer que nós estejamos, onde quer que pisemos a planta dos nossos pés. É esse Espírito Santo que nos transforma e nos torna pessoas que Deus pode usar para a sua glória. Amém? Amém. Eu queria que você orasse comigo nessa hora e dissesse assim: Pai, eu te agradeço pelo plano maravilhoso que me salvou do inferno, da mentira e das garras de Satanás, através da morte e da ressurreição do meu Salvador, o Cristo. Hoje, Senhor, nós queremos ser aqueles que o Senhor determinou que seremos, seja como filhos, como pais, como irmãos, tios, sobrinhos, patrões, funcionários, vizinhos, como ovelhas, como líderes, comandando ou sendo comandados. Queremos ser como teu Filho, aperfeiçoados em nome de Jesus. Aleluia. Até aqui, ok? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Vamos entender um pouco mais daquilo que o Pai tem para nós. É preciso entendermos o nosso nível de autoridade. Entendermos quem somos em Deus através do sacrifício do Filho Yeshua. Você sabia que quando Deus olha para você e para mim, Ele não vê você e a mim? Quando Deus olha para mim e para você, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele vê o Filho. Aleluia. Ele vê o sangue. No mundo espiritual, a marca que nos cobre é o sangue do Filho. Então olha para mim e para você que Ele não vê Jesus. Ele vê o Cristo. Sabe por que nos conhece como cristãos? Cristãos são pequenos Cristos. Aleluia. E Cristo, dentro da palavra grega, é ungido. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o ungido. Então Ele não porque Deus nos vê como Jesus, então nós temos que ser como Ele. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. E isso é responsabilidade, irmãos. Também Efésios capítulo 2, versículo 11 e 18 diz assim: portanto, lembrem-se do que anteriormente vocês eram, porque vocês eram gentios e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão. E circuncisão é feita no corpo por mãos humanas. E naquela época vocês estavam sem Cristo.
estavam separados da comunidade de Israel, estavam como estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, com Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruindo assim a barreira e o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos sem ordenanças. O objetivo de Cristo era criar em si mesmo dos dois povos, ou das duas humanidades, que era aquele que era povo de Deus e daquele que não era, um só povo, um novo homem, uma só humanidade, amém? E ele fez isso por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade que nós tínhamos para com Deus. Jesus Cristo veio e anunciou paz para mim e para você. Irmãos, o texto é de Efésios, mas eu trago para nós como realidade. Aprenda a fazer isso, irmãos. Pare de ler a Bíblia como se ela tivesse sido escrita para o seu irmão, para o seu marido, ou para o seu filho, ou para a sua mulher. Traga para você, porque você vai sentir o nível de poder, o nível de graça e o nível de autoridade, o nível de todas as coisas e de responsabilidade. A palavra de Deus foi escrita para mim, porque foi o meu pecado que matou Jesus. Foi eu que matei Jesus, irmãos, nós temos que entender isso. Não foram os judeus que mataram, fui eu. Ele morreu porque eu pequei. Se ele não tivesse morrido, a minha vida hoje estaria condenada ao inferno. Mas porque ele quis morrer no meu lugar pela minha transgressão, hoje eu tenho condições de conhecer a Deus, de saber quem Ele é, de saber o que Ele quer de mim e de me alinhar com tudo isso para viver plenitude diante do Senhor. Diga, eu matei Jesus. É cruel, mas fui eu que matei Jesus. Amém? Fui eu que matei. Quando eu entendo que fui eu que matei, eu começo a entender o nível de responsabilidade de ser transformada para honrar aquele que morreu por mim. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo está nos ensinando coisas interessantes através desse texto. Primeiro, não devemos menosprezar esse presente, a salvação de Deus, porque é por ela que nós somos cheios do Espírito de Deus. Antes nós éramos estranhos ao nosso Deus, porque não conhecíamos o nosso Deus, não sabíamos como agir para com Ele. Aquilo nos torna então incircuncisos. Mas o que é ser incircunciso? Ser incircunciso, irmãos, é não fazer parte da aliança de Deus com Abraão. Qual foi a aliança que Deus deu para Abraão? Que no 8º dia, todos os do sexo masculino seriam circuncidados. O que é ser circuncidado? É ter aquela pele que cobre a glande do pênis cortada, sem anestesia, sem antibiótico. Naquela época, irmãos, era muita febre. Não era como hoje, que você se interna num hospital, que muitas vezes tem ventilador, ar-condicionado, que tem asepsia, que tem antibiótico, que tem analgésico, que tem instrumentos esterilizados. Não, naquela época a faca era de pedra, na época de Abraão era faca de pederneira, ou seja, pedra polida. Sem água, sem asepsia, sem nenhuma das regalias que nós temos hoje para fazer uma cirurgia. Os homens davam o seu sangue para fazer uma aliança com Deus e hoje a gente não quer dar nada. Por isso que nós somos conhecidos até fazermos aliança com Jesus como incircuncisos. Ou seja, até Jesus nós não tínhamos nenhum tipo de aliança com Deus. Amém? Isso é ser incircunciso.
Segundo, não desprezemos o conhecimento da palavra de Deus, que muitas vezes parece estranha, mas que nos conduz para perto de Deus. Irmãos, tem umas coisas na Bíblia que, se a gente for olhar, a gente diz: é doido. Um pai que, para ter um homem para vencer Jefté, só um exemplo, Jefté, Juízes capítulo 4, se eu não me engano, ou 6, uma coisa assim. Jefté vai para uma guerra, e para garantir que ia sair vitorioso, ele faz para Deus um voto: Pai, se eu vencer essa batalha, o primeiro que me sair à porta, quando eu chegar na minha casa, eu sacrifico para o Senhor. Ele venceu. Quando ele chegou em casa, quem foi a primeira pessoa que saiu pela porta? A filha única dele. Ele não tinha nenhum outro filho e nenhuma outra filha. E ele olha e se desespera, irmãos. E a filha aceita ser sacrificada a Deus. A Bíblia diz que eles cumprem o voto dele. É doideira? É. Mas você vê o nível de comprometimento que as pessoas no passado tinham com Deus. E hoje eu e você fazemos promessas para Deus e não conseguimos cumprir nenhum jejum que a gente começa. E quer bênção de Deus. Quer ter um ministério próspero, quer ter uma família liberta, quer ter tudo do bom e do melhor que Deus tem, mas não quer pagar preço e nem cumprir os votos que faz para com Deus. É complicado, né? Então vamos lá. Então a palavra de Deus parece às vezes uma coisa meio doida, mas é ela que nos ensina como devemos proceder de uma forma adequada para com o nosso Pai. É claro que nós não vamos matar nenhum dos nossos filhos para Deus, irmãos, mas nós aprendemos com Jefté o nível de amor que ele tinha para com Deus. Amém? Porque se ele amasse a filha dele mais do que ele amava a Deus, ele não teria matado a filha dele, irmãos. E eu e você precisamos entender uma coisa: ou Deus vira o centro da nossa vida, ou nós vamos ser sempre crentes medíocres. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que vive dentro da média. Pessoas medíocres são pessoas que vivem dentro da média. Eu estou cansada, irmãos, de ser medíocre. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Vai doer, eu sei, mas eu quero ir além. Até aí nós não conhecíamos o básico a respeito de Deus como Pai, de qual a sua ação e suas exigências para conosco. Sem a Bíblia, eu e você não sabíamos nem quem era o Cristo. Não conhecíamos a rica história das alianças, das promessas de Deus feitas a Israel e vividas por ele, pelo povo judeu. Sem a Bíblia, nós não desconfiávamos do que Deus estava fazendo pelo mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando seu sangue por nós, que estávamos excluídos de toda a graça de Deus, agora eu e você, conhecendo a Bíblia e conhecendo Cristo, estamos participando de tudo que é prometido ao povo de Deus. Outra coisa que esse texto de Efésios 2 nos ensina é que hoje o Messias ajustou as coisas entre nós para com o Deus eterno. Ele nos fez agora pelo seu sangue uma aliança maior e mais forte do que era a aliança de Abraão. E por isso, agora, eu e você estamos juntos nisso. Tanto aqueles que não eram judeus e nem israelitas, como aqueles que hoje são judeus e israelitas. Por causa do sangue de Jesus, não somos mais dois povos. Por causa do sangue de Jesus, eu, você, estamos agora juntos dentro desse contexto de povo de Deus. Não há muro de separação, nem do povo e nem de Deus. O Senhor revogou no nosso coração leis e normas de injustiça, e hoje eu e você podemos praticar as coisas que estão no coração do Pai. Jesus, ele vem e começa tudo novo dentro de mim e de você. Em vez de continuarmos como sendo dois grupos, que separados por séculos por animosidade e desconfiança, agora estamos nos tornando novamente um povo, uma nação, um corpo e uma cabeça. Somos hoje conhecidos como os ungidos. E agora somos o povo de Deus.
Isso resulta em um novo começo, em uma nova direção e em um novo propósito para nós. Queridos, nós precisamos entender que as coisas de Deus, elas produzem novidade. Eis que todas as coisas velhas e tudo se faz. O que é esse novo? Você já parou para se perguntar? A palavra de Deus diz que muitas coisas que Ele tem para nós, olhos ainda não viram e ouvidos ainda não ouviram. Às vezes a gente está apegado a umas coisas tão pequenininhas, um carro, uma casa, um marido, uma igreja grande, uma riqueza ou uma prosperidade financeira, e Deus tem coisas infinitamente maiores e melhores para nós. Nós precisamos, irmãos, abrir os olhos do nosso coração hoje. Diga: ô coração, não seja mais cego. Amém? Quarta coisinha que esse texto de Efésios capítulo 2 ensina: que Cristo nos uniu com o seu povo por meio da sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçarmos uns aos outros e a fazer cessar toda hostilidade, ofensa, e nos faz abandonar o pecado contra o Pai. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: quando nós pecamos, não é contra Jesus que nós pecamos, é contra o Pai, é contra o próprio Deus, contra o Elohim Criador, contra o Eterno de Israel. Amém? E para encerrar, Efésios 2, de 4 a 7, também diz assim: todavia Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela sua graça nos salvou. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, Ele nos fez assentar para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo para mim e para você através desse texto? Não faz muito tempo, eu e você estávamos atolados naquela velha vida podre de pecado. Havíamos permitido que o mundo nos dissesse como viver. Queridos, nós enchíamos os nossos pulmões com incredulidade e exalávamos desobediência. Todos nós, eu e você, já nos comportamos mal. E assim fizemos o que queríamos segundo a nossa própria vontade. Eu e você estávamos todos no mesmo barco. Mas hoje, graças a Deus, Ele não perdeu a paciência e nem nos exterminou. Em vez de nos destruir, com sua imensa misericórdia e com seu amor extravagante, Ele nos abraçou. Ele nos tirou da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em seu Filho Jesus Cristo. Ele fez tudo isso, irmãos, por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, ao lado do seu Filho Jesus Cristo, irmãos. Isso é demais. Aleluia. Esse texto está dizendo que lá nas regiões celestes, lá onde Deus governa, lá onde Ele tem seu trono, está o Pai, está o Filho, e estamos eu e você enganados, filhos naquele mesmo. Glória a Deus. Irmãos, isso é fantástico. Isso é. Você já tinha visto nesse texto que você hoje está lá em cima com eles? Aleluia. Você já tinha conseguido ver isso? Não tinha. Sabe por quê? Porque senão nós não estaríamos chorando as mesmas mesmices. Senão nós não estaríamos pedindo para Deus fazer coisas que somos nós que temos que fazer. Senão nós não estaríamos orando por pecado. Senão nós não estaríamos vivendo tortos. Senão nós não estaríamos ainda praticando coisas que o
E Jesus está voltando para buscar uma noiva. Esses dias eu li no Facebook uma coisa interessante que um pastor amigo meu escreveu. Meus irmãos, não importa se o casamento é de rico ou de pobre, mas quem é o alvo da festa? Aleluia. Quem é o alvo da festa de casamento, irmãos? É a noiva. É a noiva, irmãos. Todo mundo naquele dia, todos os anjos e todos os demônios vão olhar para a noiva. E se a noiva estiver com a roupa rasgada, estiver com a roupa suja, estiver seminua, estiver desganhada em seus cabelos, estiver com a maquiagem mal feita, se ela estiver sem azeite, sem óleo, sem lâmpada, essa noiva não vai casar, irmão. Você não casa com uma noiva mais ou menos. Quando você vai casar, querido e querida, você escolhe a melhor, ou melhor. Você não escolhe qualquer um para se casar. Imagine Deus, se Ele ia dar o que Ele tem de mais excelente, para depois a noiva do filho chegar lá toda bagunçada. Está na hora de nós acordarmos. Aleluia! Glória a Deus. A palavra é de despertamento, irmãos. Aleluia. A palavra é de despertamento. Aleluia. Deixa eu me antecipar aqui um pouquinho. Quando Deus fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes, Deus está falando que nós temos tudo o que eles têm. Quando Deus fala em Efésios capítulo 2, de 4 a 7, que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais, que Ele é o cabeça e que nós somos o corpo, Deus está dizendo: ei, Márcia, Cleide, amada, Manuel, irmão, Sebastião, Vitor, né? Vitor, Deus está dizendo que você e eu temos a mesma autoridade que eles. Está dizendo que eu e você temos o mesmo conhecimento. Está dizendo que eu e você temos o mesmo poder. Está dizendo que eu e você temos o mesmo nível de unção. Está dizendo que eu e você podemos fazer tudo que eles fazem. Amém. Irmãos, parem de sofrer à toa, pelo amor de Deus. Se veja com os olhos de Deus. Saiba quem você é. Esteja onde Ele diz que você está. Fale como Deus, haja como Deus, exerça o domínio como Ele. Queridos, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo nessa noite. Não é mais tempo de nós vivermos de uma forma miserável. E quando eu falo de viver de forma miserável, eu estou falando de dinheiro, não. Dinheiro não é prosperidade, igreja. Prosperidade é viver com dignidade sem passar privação. Isso é prosperidade. Viver miseravelmente é viver preso a padrões mundanos, agindo como pessoas do mundo, vendo o que elas veem, fazendo o que elas fazem, ao invés de fazer aquilo que você está lá em espírito pronto para fazer. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. E para você começar a mudar, você vai ter que mudar a sua mente. Para você chegar nesse padrão, nós temos que mudar a nossa forma de falar. Para chegar nesse padrão, nós temos que ver coisas diferentes do que nós temos visto, irmãos. Para chegarmos no nível de aplicarmos o que nós já somos lá nesse mundo, eu e você precisamos descer da presença de Deus, para sermos mais cheios, de tal forma que nós conquistamos